Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade dá sequência às gravações, que falar sobre viagem sempre é muito bom. E nesse momento que estamos impedidos temporariamente de viajar, nos resta recordar. E hoje nós recebemos aqui a doutora Vivian Colombo, que é médica, mãe, esposa do doutor Luciano, um querido também, mas uma viajante. E veio aqui conosco hoje para compartilhar as suas experiências. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é um assunto que obviamente eu amo falar, gosto muito. É muito bom, né? Queria então dar boa tarde, né, a você, aos ouvintes, e dizer que eu estou muito feliz com o convite, porque realmente é uma oportunidade de falar de um assunto maravilhoso para mim. Principalmente em épocas assim de assuntos tão pesados, né? Então Exato. Vamos dar uma leveza na vida, né? Exato, e vamos começar a programar já algumas coisas, né? Que também é viajar, né? Eu sempre digo que uma viagem, ela começa muito antes do dia da partida, né? Ela começa com a programação, começa com a escolha de tudo, né? De tudo, e na verdade quem gosta, curte todas essas fases, né? Desde a escolha do roteiro até o final, as fotos. Então, doutora Vivian, me conta, tu tens a lembrança da tua primeira viagem, assim, que o bichinho do turismo, do viajante aí te pegou? Sim, na verdade, a minha primeira viagem foi uma situação muito incomum, né? Porque eu tinha 12 anos, eu nunca tinha ido a lugar nenhum. Assim, mal conhecia algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul e umas praiazinhas no litoral catarinense só, nunca tinha saído do país, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha feito nada. E de repente me cai uma oportunidade de ir a Paris. Então, assim, eu comecei em grande estilo, sabe? Foi na verdade, não foi uma paixão que foi crescendo aos poucos, ela foi arrebatadora desde o início, né? Aí depois a gente enfrentou toda aquela fase de estudante, de depender dos pais, a minha família nunca foi de muitas posses e tal, e também não tinham essa rotina, essa cultura de viajar. Então, depois que eu fui me sustentar sozinha, aí que eu retomei. E todo amante de viagem tem aquela inspiração de que vai conhecer o mundo inteiro, né? Então, vamos lá. Assim, e é sempre uma dúvida, né? Porque assim, queremos conhecer novos lugares, mas gostamos tanto de alguns outros que gostaríamos de repetir. Então, assim, é uma paixão que não acaba, né? Cada vez vai entrando mais na lista, nunca vai diminuindo. E hoje, assim, como é que tu faz para escolher os teus roteiros, assim, montar um destino? Como é que tu decide os teus destinos? E como é que tu organiza essa parte? Bom, isso assim, ó, sempre depende. Eu gosto muito de salientar que às vezes as pessoas procuram viagens em baixa temporada por ser mais barato e tal, e as minhas experiências mostram que isso é uma furada tremenda, né? Então, assim, geralmente eu vejo o período que eu tenho para tirar, o tempo que eu tenho, escolho o roteiro baseado nisso, né? Se naquele destino vai ser um período bom, enfim, seja o que eu quiser pegar, né? Verão, inverno. Trabalha com o que tem. Exato, né? Eu vou escolhendo dentro disso aí. E aí, claro, depois vem a questão dos custos, né? A gente vai pesquisar passagens, ver aonde tem um lugar que esteja acessível um pouco melhor e tal. Mas como eu disse, assim, ó, eu topo todas, né? Então não é muito difícil escolher viagem pra mim, né? Se não der A, tem B, C, D. E o B tá ótimo. Tá tudo ok. E aí eu vi uma das viagens que tu foi, que eu vi algumas fotos, eu vi que tu foi pra África do Sul. Eu te pergunto da África do Sul, porque eu fui pra África do Sul e eu pensei assim, por que eu não vim aqui antes? Porque eu me apaixonei, eu não sei se eu fui com uma expectativa baixa, o que aconteceu, mas eu me apaixonei pela África do Sul. Queria ver o teu relato, assim, como é que foi? Gente, a África, assim, sempre foi um sonho. Como eu disse, eu adoro lugar exótico. E é um lugar que ainda não tá tão, como é que eu vou dizer? Na moda. Tão ele não é tão famoso, né? Como a Europa, como os Estados Unidos e tal. Mas eu sempre quis muito, muito, muito ir. E aí, numa dessas, bateu assim a época e uma promoção de passagem, e inclusive meu marido não queria saber, até que também. Foi que eu convenci. E gostou depois? Meu Deus, assim, ó, a África era um lugar que eu tinha uma expectativa altíssima e ela superou tudo, assim, foi uma viagem incrível. E aí o que? Onde é que tu foste? Foste pra África do Sul? Fui pra África do Sul. A gente, nós fomos para Joanesburgo, né? Porque agora eu até nem sei como é que tá, mas antes, na nossa época, só tinha voo pra lá.
Então a gente foi para Joanesburgo, de lá a gente foi ao Kruger fazer o safari, fomos para Cape Town depois, voltamos para Joanesburgo e fomos no Sun City, acho que é que fala, né? Que é o hotel aquele 6 estrelas, passamos mais uns 2, 3 dias lá e voltamos, que era 10 a 12 dias que a gente tinha para conhecer. E nessa viagem aconteceu uma situação muito, muito bacana, porque imagina, a gente, como eu disse, assim, ó, muito pouca gente vai para a África, não é um destino tão difundido, né? E a gente estava num ônibus, a agência de viagem, ela dividiu as pessoas de acordo com a língua. E o nosso ônibus que falava português, acho que não tinha mais do que 15 pessoas, tá? Era um micro-ônibus. E dentro dessas 15 pessoas... Desculpa te interromper, mas nessa viagem foi você, o seu esposo, o Luciano, apenas... Só. Aí é que tá. Deixa eu contar o resto da história que vem. Então, nesse ônibus que tinha apenas 15 pessoas, por muita coincidência do destino, tinham 2 farroupilenses. Que a gente não sabia quem eram, não conhecíamos. E aí, nessa história, muita coincidência. Nessa história toda, quando a gente foi pra Cape Town, nós convidamos eles a gente tinha alugado carro, enfim, nós convidamos eles para fazer os passeios com a gente, nos tornamos ótimos amigos, continuamos até hoje, inclusive a viagem que eu fiz depois para a Escandinávia foi com eles. Nossa, essa é uma das maravilhas de viajar, né? As pessoas que a gente conhece que faz amizade, né? Sim, porque é um assunto em comum, né? É uma paixão em comum, né? É uma coisa que te... E Cape Town, o que tu achaste de Cape Town? Porque eu me apaixonei, né? O que é aquela... E não sei se também eu tive muita sorte, que nos dias que eu estava lá, tava um céu azul. Porque tem pessoas que ficam uma semana lá e não conseguem enxergar a Table Mountain, né? Isso na verdade depende da sorte, né? Então, assim, uma das coisas boas é justamente o que eu tava falando, tem que ir numa temporada boa, vai no verão. Sim. Né? Porque se inverno, se puder, vai no verão. A gente também, nós tínhamos 2 dias em Cape Town só. Então, tinha que fechar, né? E a gente conseguiu também, pegamos 2 dias lindos lá, fizemos muito passeios. Pra mim, assim, ó, Cape Town é o Rio de Janeiro sem favela. Né? Tem é toda recortada, é cheia de montanhas, é uma cidade tranquila, ela é relativamente fácil de tu encontrar os... Eu que fui com criança de 1 ano, ela é muito acessível, muito com carrinho, muito fácil. Muito segura. Parece que o centro ali, os pontos turísticos são perto, né? Então tu consegue te locomover e conhecer. E você fosse na região dos vinhedos também, Stellenbosch. O que é aquilo? Pois é, sabe? Eu até tinha dito pro Luciano, eu não vou em vinícola, porque vinícola tem lá na serra, pra que eu vou ir lá? Só que aí não sobrou tempo, né? Quando tu tá de carro... fora de uma excursão, tu consegue fazer as coisas mais rápido. E sobrou tempo, sobrou uma tarde. E a gente resolveu, então vamos. Meu Deus do céu. É impressionante, lindo, não se compara, né? Não se compara. Isso que a gente conheceu, acho que 1/20 do que é. E próximo, eu não fui a Joanesburgo, né? Então tem uma outra opção para quem não, para fazer safaris, tem uns hotéis que eles têm um safari privado, né? Sim, tem os lodges. Os lodges, assim, que aquilo não tem como descrever, assim. E tem outros lugares também para safari, porque o Kruger, ele fica a 500 quilômetros de Joanesburgo, é uma viagem super longa. Mas tem o Pilanesberg, tem outros locais que são mais perto ali e que de repente a pessoa não precisa todo esse deslocamento, todo esse tempo. Mas assim, a minha experiência, safari era uma coisa que eu achava que eu não esperava quase nada, né? E porque eu achava que eu ia ficar lá horas andando de carro e não ia ver nada. Não, se vê muito. Gente, quando tu vê uma girafa na tua frente, assim, ó, é muito mais legal do que um zoológico, por exemplo, né? Tu vê os animais assim muito mais vivos, assim, mais, sei lá. E a comida também, né? Que às vezes é uma coisa que a gente estranha, acaba estranhando em viagens, né? Lá se come muito bem, né? Se come muita carne, né? Que pra nós é familiar. Carnes exóticas, né? Lá se come carne. E América do Sul? Me conte de América do Sul. Peru, sei que tu foste, Atacama. América do Sul foi um lugar que eu comecei a viajar faz pouco tempo. E também eu comecei por um lugar em comum, né? Como eu disse, eu gosto de viagem exótica. A gente começou pela Colômbia.
Não é o mais óbvio, né? Não é o mais... exatamente. Também foi numa dessas situações, assim, às vezes eu deixo a situação me levar, Sim. sabe? A gente estava numa situação que não podia gastar muito, mas eu tenho uma filosofia de vida. Eu digo assim, olha, a gente tem que viver agora, hoje. Então, assim, se não tem muito dinheiro, beleza, a gente faz uma viagem mais modesta, não tem problema. A Colômbia foi isso aí que aconteceu. A gente tinha X para gastar, e nós chegamos para a agenciadora. O X nos levava à Colômbia. Exatamente. O X, a agenciadora fez uma lista de possíveis e nós escolhemos a Colômbia. Gente, essa sim, foi uma viagem que eu fui com zero expectativa. E foi muito bacana. E aí, onde é que tu fosse na Colômbia? Bogotá? Bogotá e Cartagena só. Cartagena. Porque era uma Não semana. Conheço Colômbia. Gente, Cartagena é uma cidade maravilhosa, maravilhosa, assim, ó. Ela é linda, ela é fofa, sabe? Ela é quente. Esse é o porém. Mas ela é linda, linda. A cidade amuralhada, lá a gente ficou lá dentro, naqueles casarios antigos, assim, e passear por lá, assim, é muito seguro, é muito tranquilo. Assim, ó, foi incrível. Também é outro lugar que se come bem pra caramba. E aí eu vi que tu fosse também pro Peru, foi pro Machu Picchu. Sim. A América do Sul, na verdade, ela é muito linda, né? Ela é muito exótica e ela é muito linda. E ela é muito... tem muitos extremos, né? Até o Caribe, né? Até como neve, tem muita opção. Sim, e ela é deserto. muito... e ela é muito natureza. Na verdade, assim, se tu for parar pra pensar, é um destino onde tu vê natureza. Né? Tanto dentro do Brasil, aqui que tem N possibilidades, como na América. Assim, o Peru, por exemplo, gente, que lugar mais rico em cultura, assim. Machu Picchu, eu brinco que assim, é um lugar que eu gostaria de desver, assim. E ver de novo. Pra ter a experiência de ver de novo, sabe? Porque eu me encantei com o Machu Picchu. Eu não sei se é altitude, se tem alguma coisa mística, o que é. Mas eu me apaixonei. Assim. Isso, assim, a gente ouve falar desde antes de ir, mas tu vai lá e se surpreende. Aquela foto lá, já vai sabendo, já vê, já conhece de tanto ver, mas tu chega lá diferente, né? É fantástico, assim. Aí agora a última que a gente fez, que foi o Atacama, também é um lugar, assim... Tá, me fale do Atacama, que já tenho programação pro Atacama, não conheço. O Atacama, eu digo assim, ó, se quer como é que eu vou dizer, a sinceridade, o Atacama é uma viagem que ela já inclui o perrengue já tá incluído no pacote. Porque assim, tu vai a Santiago, de Santiago tu pega um voo até Calama. Calama é uma cidade no meio do nada. O aeroporto, assim... só pra chegar. O aeroporto tu chega, assim, não tem nada. É um deserto, tá? Não tem absolutamente nada. Não tem uma construção, não tem nada. Aí, de lá tu ainda viaja mais 1 hora até São Pedro do Atacama, que é uma cidadezinha cujas construções são todas de barro. Sabe, é tudo os hotéis, chão batido, barro, não tem uma rua calçada lá, não tem nada, sabe, um deserto, uma poeira, tu fica com poeira nos cabelos, na roupa, nos pés, por tudo, tá? Então, assim, tem que ir nessa vibe, né, que tu vai chegar assim, não vai ser Nova York. Vai te deparar com aquela situação, assim, dá um certo... Mas, e outra que, assim, a questão da altitude no Atacama pega muito, sabe? Porque a gente fez passeios que chegaram a 4.900 metros. Então eu tinha... São aqui os geysers? Os geysers e as lagunas altiplânicas. Que são as mais altas. E aí, a gente fez com uma equipe maravilhosa, assim, que eles foram programando os passeios logo na chegada, foram aclimatando, indo aos poucos e tal. Mas mesmo assim, gente, eu tinha ido pra Cusco, tinha ido pra Colômbia, tudo altitude, nunca tinha me dado nada. Cheguei lá e passei mal, sabe? Me deu uma dor de cabeça que eu não podia dormir de noite. Então, assim, mas vale muito a pena. Vai, assim, também parece que tu tá em Marte. E agora que eu tô pesquisando algumas informações do Atacama, o que me chamou a atenção é que tem toda essa rusticidade e ao mesmo tempo tem, por exemplo, o Tierra Atacama, que é aquele hotel que é um ícone de luxo, né? Que as diárias são altíssimas e tá lá no deserto ele também, né? Então tem, além dessa vibe rústica, tem a questão, tem o luxo também, né? Com certeza, é um destino assim, ó, pra quem tem grana também. Não é um lugar muito barato, eu já tô vendo. É um destino bem, né, porque assim, nós somos viajantes intermediários,
sabe? Sim. Eu sou daquelas assim, ó, eu procuro não gastar em luxo, em viagem, mas fazer mais viagens. Exatamente. Né? Então, assim, a gente viaja de classe econômica, a gente pega hotéis intermediários, né? Nós tentamos fazer um custo-benefício razoável. Que dê para aproveitar, mas que não pese para uma próxima viagem. Exatamente, aquela coisa assim, não passamos mal, né? Mas a gente também não esbanja, Sim. né? E o Atacama, assim, mesmo os hotéis bem simples são caros, né? Mas é um lugar que valeu muito a pena. E outra coisa que ele tem de bom é que lá não chove, né? Então, assim, tu tem garantia de dias lindos sempre. Apesar que eu conversei esses dias com uma viajante que, enfim, ela passou vários perrengues e um deles foi, ela esteve lá numa chuva. Não chovia há 54 anos. Beijo, Nadiele. E ela, o dia que ela foi, choveu. Então... É muito azar. É muito azar, né? Ou muita sorte, né? Porque daí ela viu o deserto florido, porque daí como choveu, floresceu. Então, ele floresce logo em seguida. Outro destino que eu vi que você foi e que eu fui e eu me surpreendi também foi Portugal. Eu assim, Portugal. E aí quando eu fui, eu gostei bastante, assim. Eu acho que eu fui também com uma expectativa baixa, assim. Também peguei dias lindos, assim. O que tu me conta de Portugal, assim? Olha, Portugal, assim, de todas as viagens, é um destino muito bacana, assim. A gente come muito bem lá também. O custo comparado à Europa também é menor. A né? língua também. É uma viagem, por exemplo, que dá tranquilamente para te arriscar, por exemplo, para os viajantes que têm um pouco de medo, que ainda não têm tanto costume de viajar sozinhos, né? De programar a viagem. É um destino bem acessível para quem quer como primeira experiência, né? Portugal, assim, é Europa, né? É aquilo lá, assim. Sim. Construções antigas, né? Muita história, muitos doces, né? Foi muito bacana, muitas cidadezinhas pequenininhas, charmosinhas, com castelos, com coisa. Então, assim, foi uma viagem muito bacana, assim. Mas não me surpreendeu tanto quanto a Escandinávia, né? Que aí é outro departamento. E teve algum destino, assim, que tu não digo se decepcionou, mas foi aquém do teu esperado, assim, algum ponto turístico, alguma coisa assim que, não gostei muito? Eu acho que não, viu? Eu acho que eu sou meio deslumbrada. Eu curto Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Eu acho que não teve, assim, que eu tenha me lembrado alguma coisa que eu não tenha gostado muito, assim. E os nórdicos, eu vi que fizeste uma viagem linda pra Escandinávia. A minha top. Tá no topo? Tá no topo. Que vai ser superada, sempre temos... Claro, temos outras agora que virão. Né, que virão. Mas essa foi uma viagem muito especial, como eu disse, a gente fez com esse casal que a gente conheceu na África, que são daqui de Farroupilha, que também são amantes de viagens e já eram... já te dou. E eram muito mais canjeiros que a gente, então eles nos meio que ajudaram a programar e a viajar e fazer com que tudo saísse. Tem toda uma logística, né? Até porque a gente foi para 3 países, né? Fizemos tudo por conta, tudo, assim, ó, desde deslocamentos, a gente fez toda a viagem de trem, deslocamentos, aluguel de carro, hotéis, passagens, tudo a gente fez por conta. Então precisava mesmo de 4 cabeças pensantes para encaixar tudo, horários, tudo certinho. E deu super certo. E aí vocês foram para a Suécia? A gente foi para Dinamarca, Suécia e Noruega. Eu só conheço a Suécia. A Noruega, gente, a Noruega é um país assim que tem que estar no topo da lista. Todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que ir. Aquilo é um conto de fadas. Mas sabe que assim, a gente tinha uma particularidade que era assim, fomos a uma cidade chamada Bergen, que ela é o portal dos fiordes, tá? Dali saem todos os passeios que vão conhecer os fiordes, ou pro norte ou pro sul da Noruega. E nós resolvemos que queríamos ir numa cidade chamada Geiranger, que fica lá no meio, assim, porque era o fiord mais lindo da Noruega, não sei o que, vamos nesse.
Só que o deslocamento até lá dava uns 300 e poucos quilômetros, envolvendo umas estradinhas minúsculas, balsa e... Não era uma autobahn É. alemã. Então a gente pensou assim, tá, nós temos 3 possibilidades de chegar lá, ou de navio, ou de avião, ou de carro. Dentre essas resolvemos que o mais em conta seria ir de carro, sendo que eram 10 horas de viagem. Olha, foram 10 horas maravilhosas. Porque o caminho deve ser... Cada curva daquelas estradas... Bom, a gente levou o dobro quase do tempo, porque nós paramos o tempo inteiro, tirando foto e tudo. E isso que estava um dia chuvoso, mas foi fantástico, assim. É um lugar bacana. E o custo de uma viagem para A Noruega, esse porque, não dá assim, pra mentir, é caro pra caramba. porque eu fui para Estocolmo já fazem alguns anos, e assim, caro. E imagina agora com esse câmbio um pouquinho pior, Não, assim. o McDonald's lá custa 50, é o equivalente a 50 reais. Assim, eu me lembro que um pente, um chopp, era tipo 40 reais num pub. Caríssimo. Assim, era... Ainda que muitas atividades são ao ar livre, só passear, enfim, que tu não gasta, não tem tanto ingresso, tanto passeio, né? Mas eu me lembro que a Suécia e Israel pra mim foram os lugares mais caros que eu já fui. Não, é bem caro, foi uma viagem bem cara, assim. Os hotéis até não tanto, eles custam mais ou menos o mesmo preço da Europa, em geral. Sim. Mas o resto, assim, Comida. A comida é uma paulada. É bem caro. Sim, porque um dia McDonald's, ok. 2. Não, aí chega assim, uma hora que quer comida, aí, quer uma mas carne. Aí, assim, a tática era o seguinte, era pegar e encher a barriga no café da manhã. Que aí a gente ia comer de novo às 5 da tarde, virava um café janta e era isso. E era isso e vamos pro próximo dia. Vamos pro próximo. Essa é uma boa tática. E uma coisa que eu gosto muito para fazer, tanto para economizar como para conhecer a cultura do local, é mercado, né? Ah, também. Né? Tu compra uma água, tu compra lanchinho pra ir beliscando e eu adoro o mercado, né? Então eu já conheço. Já é ponto turístico já lugar. vou ver os queijos, já vou... Essa eu nunca tinha ouvido. No mercado. Eu adoro ir no mercado, já olha. Na Suíça, então, olhar os queijos no mercado da Suíça, dá vontade de levar tudo, né? Os vinhos, enfim. E de Europa, o que mais que tu gosta? Qual é o lugar que tu gosta de repetir? Europa eu não conheço quase nada, assim. Eu acho que eu não conheço nada, né? Porque eu conheço alguns países que eu fui nessa viagem da adolescência. Eu fiz 2 viagens na adolescência, uma em 91 e outra em 95, que eu tinha 12 e 16 anos. E nessas viagens eu conheci só a França, Bélgica, Alemanha, Áustria e Hungria. Aí agora conheci Portugal e agora a Escandinávia. Então assim, falta a Espanha, falta a Grécia, falta a Turquia, falta a Itália. Falta tanto ainda que eu nem sei se dá pra... É muito, né? É muito lugar bacana, assim, pra conhecer, né? E Estados Unidos? Como é que é a tua relação com os Estados Unidos? Gosta? Maravilhosa, né? Gente, quem não gosta de ir para os Estados Unidos? E qual é o teu lugar preferido lá? Qual que tu já conhece? Eu fui também a um lugar que eu não conheço muito. Eu fui pra Flórida só. Foram 2 viagens, uma pra Miami e a outra pra Orlando. Mas foi maravilhosa. Sim. Eu levei as crianças pra Disney. Nós temos uma filosofia lá em casa. A gente viaja pelo menos 2 vezes por ano, uma com filhos e uma sem filhos. Porque eu confesso não ser uma mãe muito descolada, assim, pra levar os filhos em todas. Eu brinco que quando a gente volta de uma viagem com os filhos, a gente precisa tirar férias de novo, né? Pra descansar. Não, e outra que assim, às vezes, por exemplo, a viagem essa da Escandinávia, assim, a gente caminhava 23 quilômetros por dia. Não tem como. Sabe? Então, não tinha como a criança de arrasto. E outra pra fazer um programa que pra eles não interessava tanto. Sim, né? sim. Ver museus e essas coisas. Então, eu deixo uma viagem dedicada para eles. Então, a gente viajou muito para Nordeste, aqui do Brasil, para o Caribe. Sim. Aí, agora que eles estão maiorzinhos, a gente foi para Disney. Sim. Então, esse tipo de viagem. De viagens daí com eles. Com eles. E o teu sonho? Um destino, sei que tem vários, né? Mas um que tá numa lista ali, que sempre tu olha assim com carinho para aquele destino e pensa... Aquele que eu não morro sem ir. Eu não morro sem ir pra Jordânia. É o meu... Petra?
Eu estava grávida. Eu não morro sem ir pra Jordânia. Eu preciso. Né? É o meu destino dos sonhos. Para variar, um dos mais exóticos que tem. Mas é o lugar onde eu mais queria ir no momento. E falando em momento, né? Vou aproveitar um pouquinho da doutora Vivian médica. O que tu me diz? Como é que vão ser as viagens daqui para frente? Como tu vê esse cenário como profissional da saúde, como médica e como viajante? O que nos espera? O que esse mundo vai mudar? A tua percepção? Olha, eu sinceramente acho que assim, não dá pra gente ignorar o coronavírus, né? Foi um vírus que veio de uma forma, assim, uma avalanche, né? Pegou o mundo inteiro, algo que não se pode ignorar. Por outro lado, eu acho que o pior já passou, né? Tá tendo muito estudo, muita corrida, eu acho, atrás da vacina. Né? Então uma hora vai surgir. E eu vejo assim agora pesquisando os destinos, eu vejo que tem muitos países que já abriram fronteiras, mas que exigem o teste do coronavírus pelo menos 24, 48 horas antes de desembarcar no país. Então eu acho que vai ser por aí, até porque o mundo tem que se acostumar que provavelmente outras epidemias virão no futuro, né? E o mundo tá muito globalizado, as pessoas viajam muito e hoje em dia as viagens são muito acessíveis para todo mundo, né? Então tem muita viagem, tem muito voo, tem muita... É incomparável, pelo menos assim, há 30 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? Até pelo acesso à informação, né, que se tem hoje. Exato, né? O mundo está muito globalizado, então eu acho que vai ser por aí, assim, na esperança da vacina e tentar ter um cuidado pessoal e vamos seguir em frente, né? A vida que segue. E eu acho que ainda em 2020 vai ser possível algumas viagens para o Brasil, principalmente. Até seria. Tem vários países já com fronteiras abertas, até seria. Acho que é um momento também, principalmente pelo câmbio, né, que deu uma piorada. Sim, tem o câmbio, mas tem, por exemplo, o Brasil é um lugar que está... Tem muita opção, né? Eu sou uma defensora, né, do Brasil, porque eu acho que tem muita opção. E uma defensora do turismo, sabe? Eu acho que o turismo, ele gira muito dinheiro, ele é muito bom. Nós aqui da Serra dependemos do turismo. Então, assim, que os turistas venham, que as pessoas do Brasil venham para cá e que a gente possa ir também. Para isso girar, né? Para essa máquina girar. Eu acho que, de repente, para perder um pouco do medo, vale a pena conhecer alguns lugares do Brasil agora até o final do ano e aí voltar a se aventurar o ano que vem. Doutora Vivian, muito obrigada por ter aceito o convite de compartilhar as suas experiências aqui conosco hoje. Espero numa próxima oportunidade com mais aventuras. Com certeza. Com certeza elas existirão tanto para mim quanto para ti. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso. Muito obrigada.